Eu já tive aqui uma outra oportunidade com o reverendo Dominique. Me lembrei um pouco do passado com o pastor Luiz. Tomei um café com o pastor Letônio, foi muito bom. Algumas de vocês já estiveram conosco também. Nós fazemos parte do reino. Nós servimos a Jesus, nós amamos a Jesus. Somos uma comunidade pequena também. E nos encontramos num espaço alugado, no auditório. A gente se reúne ali, uma igreja que tem muito tempo na cidade. Eu não vou contar a história, que eu não queria ocupar e cansar vocês com a nossa história. Mas o fato é que a nossa igreja, ela vai completar, para vocês terem uma ideia, agora em 2028, 190 anos. Ela é de 1838. Muito antiga. Mas eu não vim aqui para falar da nossa igreja. Na outra oportunidade que eu estive aqui, eu participei, juntamente com vocês, da Eucaristia, que a gente chama lá na igreja, que é a Santa Ceia, a mesa do Senhor. E eu digo, esse é um momento tão singular para a vida da gente, lá na nossa comunidade, um momento principal. Para vocês terem uma ideia, é tão principal que a gente celebra todo domingo. Todo domingo. E às vezes as pessoas dizem assim: Sérgio, pode não ter nem a mensagem, mas a Eucaristia, a Santa Ceia, a gente faz questão. E daí eu pensei em trazer para a gente, eu sou muito objetivo, breve, um texto do apóstolo São Paulo. Ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, ele disse assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a pessoa, a si mesma, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. A gente corre o risco de se esquecer que o momento da ceia, da comunhão com Jesus, se dava num mundo hostil. Quando Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, quando celebravam a festa da Páscoa, o Império Romano dominava a Palestina. O que significava que aquelas pessoas viviam num estado de opressão, de exclusão, de abandono, de medo. Quando Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, com os seus amigos, ele celebrou também num ambiente de despedida. Ele estava sendo perseguido pelos religiosos da época, pelos poderosos, e ele sabia disso. Jesus tinha plena consciência sobre a sua vida, o seu ministério, as suas escolhas, e é numa conjuntura como essa que ele toma o pão, toma o vinho e apresenta aos seus discípulos, dizendo: o meu corpo e o meu vinho e o meu sangue que será entregue por vós. O apóstolo Paulo,
escrevendo a carta aos Coríntios, e a igreja de Corinto era uma igreja que ficava numa cidade tipo Recife, uma cidade de praia, uma cidade cosmopolita, comercial, uma comunidade e uma igreja bastante desafiadora. Paulo escreve 2 cartas que chegaram até nós, e ele diz assim: eu recebi do Senhor o que eu quero dar a vocês. E ele diz que na noite em que Jesus foi traído, não sei se você já prestou atenção nisso, na noite em que Jesus experimentou a quebra de confiança, na noite em que as nossas contradições emergem, surgem, se apresentam, onde os nossos limites, onde as nossas falhas se evidenciam, ele celebra a Eucaristia. O que significa que Jesus partilha do pão e do vinho de gente com a gente. O mundo não mudou, ele continua hostil. As dificuldades estão aí, pessoas são abandonadas, esquecidas. Há cheiro de morte entre nós. Há sofrimento que se faz presente e que tantas vezes nos alcançam. Mais do que isso, a nossa natureza, de fato, nos faz lembrar quem somos. E apesar da quebra de confiança, ele diz: eu continuo acreditando que o caminho é outro. Eu continuo acreditando que a direção é outra. E ele diz assim: o meu corpo e o meu sangue é para vocês olharem para o significado da minha encarnação. Eu estou presente com vocês. Mais do que isso, eu queria que vocês compreendessem o que importa para mim ao estar com vocês. Jesus não tinha aparência humana. Jesus não tinha evidência de alguma humanidade. Ele de fato se fez pessoa, ser humano entre nós. Olhar para a encarnação de Jesus é perceber as suas escolhas, as suas trajetórias. É te reconhecer com quem ele andou, com quem ele conversava, com quem ele se aproximava. Ele disse assim: eu agradeço a Deus pela minha vida e pela vida de vocês. Quando nós nos reunimos nessa noite, nós estamos apresentando a Deus a vida da gente em torno da mesa para dizer: um outro mundo é possível, proposto por Jesus de Nazaré. Nós acreditamos de forma diferente. Nós não cremos no mundo que exclui, que afasta, que segrega, que destrói, que guerreia, que ilumina, que elimina. Nós não acreditamos em Gaza. Nós não acreditamos nos lugares onde a morte se faz presente. Não cremos no Senhor da guerra. Nós somos seguidores do Senhor da paz. É por isso que celebramos a Eucaristia. É para não sair da memória da gente. Por isso, não é simplesmente um rito mensal. É uma reafirmação. Eu diria que a Eucaristia e a Santa Ceia é um gesto de resistência. De dizer, ao invés de dizer, eu ainda estou aqui, a gente diz, nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui. Em segundo lugar, eu queria dizer que viver a Eucaristia é compreender que Ele se entregou por nós. E que a vida em Cristo só tem sentido quando a gente compreende que ela transcende quem somos, ela vai além de nós mesmos. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. Quem quiser perdê-la, irá ganhá-la. Irá achá-la. Irá encontrá-la. E a vida de Jesus se fez assim, permanentemente. No Evangelho segundo São João, ele vai dizer que por ser amigo, ele se entrega, porque o verdadeiro amigo se doa. A verdadeira amiga se dá na direção do outro. Que amor maior poderia haver senão entregar quem sou para que outras pessoas possam ter a oportunidade de viver, de sonhar, de amar, de sorrir, de se encantar com a existência. E de novo eu quero convidar você a participar da comunhão, compreendendo e confiando que vale a pena entregar-se pelo outro como Jesus se entregou por nós.
A sociedade que a gente vive não acredita nisso. Na verdade, ela reafirma que as pessoas precisam nos servir, que o mundo tem que se colocar aos nossos pés. E Jesus está dizendo, não, nós somos servos e servas. Nós nos colocamos nesta disposição. Mas eu queria ir além e dizer que o texto nos ensina que nós devemos esperar uns aos outros para participar. Naquele contexto, muito possivelmente na igreja de Corinto, que vivia uma situação gravíssima de partidarismo, cada um dizendo, a verdade está em mim, e a origem é melhor a minha do que a sua, eu sou de Paulo, não, mas eu sou de Pedro, eu sou melhor, eu sou de Jesus. Havia uma situação onde as pessoas estavam ceando, participando da ceia, porque na mesa havia pão, havia vinho, água, havia cordeiro, haviam outros alimentos. As pessoas estavam se esquecendo das outras pessoas e dizendo, eu estou com fome, eu quero comer logo. E Paulo diz assim, gente, a Eucaristia é partilha. Dom Helder foi um bispo aqui em Recife, Olinda, que dizia, melhor do que o pão é a sua partilha. O que significa discernir o corpo? Paulo não está falando do corpo de Jesus, propriamente dito. Ele está falando do corpo de Jesus, que é a igreja. É entender o que significa ser igreja. Ser igreja não é ficar olhando para o meu umbigo o tempo todo. Não é vir para a comunidade e dizer assim, eu estou indo lá por causa das minhas necessidades, porque vão resolver o que eu preciso. Não, eu vou para partilhar. Eu vou para multiplicar. Eu vou para me dar. Eu vou para cooperar. Como diz o próprio apóstolo São Paulo aos Romanos, de Deus somos cooperadores e cooperadoras. Eu estou lá para somar. E Paulo diz assim, quando a gente não entende o significado de ser corpo, que é a igreja de Cristo, cujo cabeça é Ele, a gente se condena. A gente chama o juízo para a gente. Por quê? Porque Deus vai nos castigar? Não. É porque a gente entra num processo de isolamento, de afastamento, de dizer, não vou mais, não quero mais. E aí a gente entra num processo de desintegração tão próprio do mundo que nós vivemos. As nossas escolhas lançam sobre nós consequências de dor. Porque, mais uma vez, o caminho de Jesus passa pelo corpo, pela operação pelo fato de dizer, nós não podemos viver sozinhos. Eu conheço gente que diz assim para mim, sou eu e Deus, na intimidade da minha casa. Eu digo, olha, isso é conversa furada. Você e Deus passa necessariamente pelas pessoas, passa pela comunhão, pela aproximação, pelo diálogo, pela convivência, mesmo que tantas vezes a gente até se machuque, mesmo que tantas vezes a gente queira comer o pão primeiro, mesmo que muitas vezes a gente pensa em agir antes do outro. E aí eu queria dizer que é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz assim, nós comemos indignamente. O que é comer indignamente o pão e o vinho? É não dar dignidade à nossa coerência, ao nosso gesto, ao nosso compromisso. É indigno porque nos esquecemos que nós estamos ligados em Cristo Jesus. É tornar o outro indigno. Neste contexto aqui, Paulo está falando das pessoas empobrecidas. E quantas outras pessoas em diferentes posições são mais uma vez deixadas de lado? Então, que
quando a gente vem a celebrar a comunhão, a gente pensa assim: puxa, eu quero agir diferente do que o sistema me propõe. Eu quero me entregar partilhando. Viver é partilhar. É partilhar o Evangelho, o amor, a esperança, o cuidado. Eu estou caminhando já para a fase final, que eu disse que seria breve. Eu queria dizer que esse texto nos ensina que a gente é testemunha do Evangelho. Nós somos testemunhas do Evangelho de Jesus de Nazaré. Quem Jesus é passa pela vida da gente. Então é importante que a gente não se esqueça disso e viva assim, e assuma a responsabilidade de sermos testemunhas. E nós somos testemunhas do quê? Você vai me perguntar. De que Evangelho? Nós somos testemunhas do Evangelho da saudade. Ouvi um teólogo, ele era psicanalista, educador, chamado Rubem Alves. Ele dizia: a Santa Ceia é um ato de saudade. Porque Jesus está entre nós, mas ao mesmo tempo ele ainda não é percebido na sua plenitude. A gente, toda vez que celebra a Eucaristia, diz assim: Maranata, vem logo. A gente quer estar com você na mesa para sempre. Nós queremos estar juntos para sempre na tua presença. Então, ser testemunha da saudade não é ser testemunha de um sentimento, mas de uma convicção. Ele voltará. Ele estará entre nós. É dizer assim: o amor vencerá o ódio. A justiça vencerá a injustiça. A vida vencerá a morte. A paz vencerá a guerra. Por isso que a Eucaristia é muito mais do que nós podemos imaginar. E é por isso que eu queria convidar você a participar desse momento como um momento singular. Dar a Ele o valor que Ele tem. É Jesus entre nós. Que essa comunidade seja a comunidade da partilha, da atenção ao outro, do cuidado ao outro. Que essa igreja seja a manifestação da encarnação de Cristo. Mais uma vez eu lembro ao seu coração que Jesus escolheu andar com quem os religiosos não queriam que ele andasse. E quem está falando aqui é um religioso que se vê confrontado todos os dias para desconstruir aquilo que não tem nada a ver com Jesus, para que Ele seja a primazia, para que Ele seja a plenitude, para que Ele seja o início e o fim, para que Ele seja a razão da vida da gente. A nossa igreja está tendo a ousadia de se aproximar da comunidade de vocês. E eu vou dizer a vocês o que eu disse ao pastor Letônio. Eu disse: nós queremos aprender com vocês. É de verdade. É de verdade. E hoje a gente trouxe até uma comitiva. Na primeira vez eu vim com Fábio e o reverendo Dominique. Hoje tem a Poli, que trabalha as nossas mídias, passando as mídias ali, eu dizendo: meu Deus, quanta coisa que a gente pode fazer. Um monte de ideia, eu só pensava em Poli. Tem o Mateus, que é seminarista. Ele vai ser, se Deus quiser, ordenado um futuro pastor da igreja. Jaqueline, a esposa dele. Nós temos, além dessas pessoas, tem Mariana, que é aquela galeguinha ali. É minha filha. E ela disse: papai, eu quero ir. Eu disse: que maravilha. E nós viemos aqui representando a nossa comunidade para dizer: estamos juntos, para dizer que Jesus está entre nós e que nós queremos compartilhar desse Jesus com vocês. Muito obrigado por nos receberem. Minha filha perguntou: papai, como é lá? Eu disse: minha filha, é pentecostal.
E vocês percebem que eu sou uma pegada assim, quase que parando. Eu falo baixo, eu canto baixo, eu oro baixo. Eu disse para ela, é um exercício muito novo para mim, e está sendo massa, abençoador. Eu digo, Senhor, que bom que o teu reino é isso, que bom que o reino é plural. Quero dizer e termino que conheci Camila, que conheci Ariane, Andressa e outros irmãos, que Rodrigo tá lá ele lá. Rodrigo, muito obrigado por vocês estenderem o coração na direção da gente. Pastor Letônio estará na nossa igreja sem ser o domingo que vem, que é domingo dos pais, no outro. E quero estender o convite a todos e todas vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome daquele que é o pão e o vinho, Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe.